101.1 no ar, no som da Consul. Paralelo 30 surge a voz, rádio de notícias, sem deixar pra depois. Primeira notícia na missão, igual a verdade em cada transmissão. No microfone firme, com precisão. 101.1 Rádio News, a número 1. Informação que move o mundo, do sul ao norte, eco profundo. A frequência que guia, que faz história, notícia ao vivo. Memória na glória, cada palavra impacto no ar. 001, sempre informar. 001.1. Olá, você que está sintonizado aqui na sua, na minha, na nossa 001.1 Rádio da News FM, a primeira do dial, sempre transmitindo do paralelo 30, no fim do fundo da América do Sul, na margem ocidental do Mar de Dentro. Aqui, Daniel Diabo na comunicação, hoje falando mais pausadamente, porque disseram que eu estava falando muito rápido, não dava para entender o que eu dizia, então vamos falar mais pausadamente, ok? Vamos lá então. Tudo bem, pessoal, vocês sabem bem qual é o estrago que o rocambole do inferno está fazendo na nossa economia, né? Os bancos, até esse momento, em um dia, tiveram um prejuízo de 40 bilhões, né, de reais, por conta lá de uma canetada, né, do rocambole do inferno, né, que, para quem não sabe, é o Flávio Dino, né? Mas muito bem. Eu vou colocar uma situação hipotética aqui para vocês pensarem, tá? Não entenda mal, você vai entender o contexto. Olha só. Vamos dizer que você precisa de um macho. É isso que você ouviu, meu ouvinte aí, ó. Você precisa de um macho. Hipoteticamente. Bom, alguns até precisam mesmo, né? Mas vamos deixar no ponto aqui. Vamos deixar assim, como hipótese, né? Tudo bem. Então, olha aqui, você precisa de um macho, tá? E você pensa assim, onde é que eu vou encontrar um macho? E aí você está em Brasília e você pensa, então já sei onde eu vou encontrar. Eu vou encontrar onde deve ter muitos, né? Lá num lugar chamado SMU, que é o setor militar urbano, na área dos quartéis, né? O setor militar. Lá de Brasília, onde fica o Forte Apache, que é o QG do Exército, né? Você pensa assim, aqui eu vou encontrar um macho. Mas você se enganou, porque ali só tem gente que fica pintando o cordão de calçada e com a enxadinha ali, sabe? E uma plantação de melancia que tem lá dentro, né? Mas macho não tem ali. Então você pensa, mas eu preciso muito de um macho, já sei onde eu vou procurar. Eu vou lá no Congresso Nacional, porque lá com certeza eu vou encontrar. E aí que você se enganou lá, você não vai achar mesmo macho lá. Que lá não tem macho lá. E por que eu estou dizendo isso? Porque a situação que nós estamos agora, ela só está acontecendo porque não teve um macho para não deixar aquilo acontecer. Tá? E qual é a situação, por exemplo? Começa por essa aqui. Escuta só o que aquele sapo cachaceiro fez. Ouve isso aqui. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, o companheiro da qualidade do Flávio Dino. Muito bem. Aí agora, o comunista aí resolveu que ia blindar o Xandão, não deixando que se aplicasse a lei Magnitsky aqui no Brasil, né? Ou seja, bancos, ó, vocês não se atrevam a cortar o cartão, não fazer nada contra ele aqui, porque aqui dentro não tem essa de Magnitsky não, aqui é nós, velho, tá ligado, sabe? É aqui, né? Não, o bagulho vai ficar louco, velho, tá? Então não tem Magnitsky aqui dentro, tá?
Acontece que ele está achando que ele está lidando lá com um qualquer aí, né? Não viu ainda onde é que ele se meteu. Então agora tem, e de início aqui para vocês, uma explicação do Eduardo Bolsonaro, tá? Que vai explicar para vocês o que está acontecendo. É isso aqui. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando num momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês, eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, vai chegar o momento dessa decisão, entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. E agora, para você ficar ainda mais bem informado, temos aqui alguém que vai explicar agora com minúcias as consequências de você peitar a aplicação da lei Magnitsky. Qualquer país que faça isso, tá? Ó, dá um exemplo para você. Tinha lá na França, né, um banco que resolveu afrouxar a aplicação da lei Magnitsky lá contra um sancionado de lá e tomou-lhe uma multa de 9 bilhões de dólares. Tá? Tô falando do BNP Paribas. Olha, o pessoal fala assim, ó, o BNP Paribas. Cara, isso dá uma dor no coração você ouvir isso. É Paribas. É o BNP Paribas. Não é Paribas, porque nem um outro sujeito aí que um dia falou sobre um ex-presidente francês. Aí ele falou assim, o ex-presidente François Mitterrand. Aí eu vi aquilo assim, não é possível, cara, esse cara ainda é âncora aí de um telejornal, cara, François Mitterrand. Ô, sujeito, é François Mitterrand, que eu tô falando com sotaque, é François Mitterrand, que j'ai parlé français. É François Mitterrand, não é François Mitterrand, cara, mas deixa pra lá isso, tá? A questão aqui é a seguinte, ó. Escuta essa explicação aqui sobre as consequências de você fazer um enfrentamento direto com a aplicação da lei Magnitsky, tá? Olha aqui a explicação. Agora, imagine se o governo Lula, pressionado pela blindagem do STF, decida ir além das palavras. Imagine que obrigue os bancos brasileiros a descumprirem as sanções, que instrua o Banco Central a não colaborar com os bloqueios de ativos. Imagine que o Brasil oficialmente declare: não reconhecemos a lei Magnitsky dentro do território nacional. Bancos brasileiros não cumprirão essas determinações. Isso não é ficção, é exatamente o que alguns países já tentaram fazer. E eu vou te mostrar exatamente o que aconteceu com eles. Quando o país desafia as sanções primárias da lei Magnitsky, os americanos ativam algo que é chamado de Protocolo de Destruição Total. É uma segunda linha de ataque criada especificamente para quebrar países rebeldes. É como se fosse uma guerra em duas frentes. Primeiro, eles atacam a pessoa sancionada. Depois, atacam quem protege essa pessoa. E o Brasil inteiro pode acabar virando alvo disso. Vou explicar cada uma das armas dessa máquina de guerra financeira. A primeira arma são as sanções setoriais contra o sistema bancário brasileiro. É como se os americanos cortassem todas as artérias que ligam o Brasil ao sistema financeiro mundial. O mecanismo funciona assim: eles criam uma lista negra secundária. Se bancos brasileiros conscientemente descumprirem sanções do Magnitsky, entram automaticamente nessa lista. E aqui está o truque perverso: não precisam sancionar todos os bancos, basta sancionar 2 ou 3 bancos. Imaginem o Banco do Brasil sendo incluído na SDN List. Resultado: o banco não pode fazer mais correspondent banking com qualquer banco americano, não pode processar pagamentos em dólares, não pode participar de financiamentos de comércio exterior. Mas a coisa fica ainda pior. Por causa da regra de contaminação,
Qualquer banco brasileiro que fizer negócios com o Banco do Brasil sancionado também fica sob suspeita. É como uma doença que se espalha pelo sistema inteiro. 48 horas, todos os grandes bancos brasileiros estariam isolados. Itaú, Bradesco, Santander, todos cortados do sistema financeiro global. É a morte clínica do sistema bancário nacional. Protocolo de escalada automática. Aqui está o que torna essa arma tão terrível. Ela tem escala automática. Os americanos criaram um protocolo que funciona como uma máquina de guerra sem piloto. No dia 1, o primeiro banco é sancionado. No dia 3, bancos correspondentes americanos cortam relação. No dia 7, sistemas de pagamentos internacionais bloqueiam transações. No dia 15, bancos europeus cortam relações por medo de contaminação. No dia 30, o sistema bancário brasileiro está completamente isolado. É uma máquina que funciona sozinha, não precisam de nova decisão política. Tudo acontece automaticamente. E aí entra um efeito dominó tecnológico, o apagão digital. A segunda onda de ataques vem pelas empresas de tecnologia. E aqui está onde a coisa fica verdadeiramente aterrorizante. Amazon Web Services hospeda 60% da infraestrutura digital dos bancos brasileiros. Microsoft fornece sistemas operacionais para quase todos eles. Oracle roda base de dados. Cisco conecta as redes. VMware virtualiza todos os servidores. Quando um país é marcado como não compliance com sanções, essas empresas entram em pânico total. Não porque odeiam o Brasil, porque tem terror de perder acesso ao mercado americano. A Amazon fatura 500 bilhões de dólares por ano, sendo que 70% disso vem dos Estados Unidos. Ela não vai arriscar esse negócio para proteger alguns bancos brasileiros. É uma matemática simples. Vou descrever exatamente como seria o apagão tecnológico. Na semana 1, o serviço de hospedagem da Amazon anuncia revisão de compliance, que é um eufemismo para vamos ter que cortar vocês. Bancos brasileiros têm 30 dias para migrar de servidores. Na semana 2, a Microsoft cancela as licenças de Windows Server. A Oracle bloqueia atualizações de segurança e a Cisco para com suporte técnico. Na semana 3, a Google bloqueia as APIs de pagamento. A Apple remove os aplicativos bancários dos sistemas da App Store. Samsung Pay para de funcionar. Na semana 4, toda a infraestrutura tecnológica dos bancos brasileiros está em colapso. Até o Pix pode parar de funcionar com isso. Cartões de crédito, então, nem se fala. Quase todos de bandeira americana. A Internet Bank completamente sai do ar. É como se alguém desligasse a eletricidade de todo o sistema financeiro nacional simultaneamente. A segunda arma poderosa é o sequestro das reservas internacionais brasileiras. E aqui vem uma informação que vai chocar vocês. O Brasil tem 370 bilhões de dólares em reserva. Sabem onde 280 bilhões estão guardados? Em bancos americanos, europeus e treasuries do governo americano. É como guardar suas economias justamente na casa do inimigo. Os americanos não chamam isso de confisco. Eles usam termos técnicos, investigação de compliance, revisão de origem de fundos, auditoria de antilavagem, mas o resultado é o mesmo, o dinheiro fica totalmente congelado. O processo funciona mais ou menos assim. O Treasury Department, o Departamento do Tesouro, abre uma investigação administrativa sobre as reservas brasileiras. Alegam suspeita de que o dinheiro pode ser usado para facilitar violações das sanções aplicadas pela Lei Magnitsky. Durante a investigação, que pode durar anos, as reservas ficam totalmente bloqueadas. O Brasil não consegue acessá-las, não consegue vender os títulos do Tesouro Americano que possui, não consegue movimentar qualquer tipo de depósito. É como se o Brasil acordasse um dia e descobrisse que 75% das suas reservas internacionais viraram papel de parede. Do dia para a noite, o país fica sem capacidade de defender a sua moeda. A terceira arma, desconexão do sistema SWIFT, é a arma nuclear do sistema financeiro internacional. SWIFT não é americano, ele é belga, na verdade, mas está totalmente dominado pelos americanos. Ele tem poder de veto sobre qualquer tipo de decisão, e quando os americanos pressionam, os europeus sempre cedem. O processo tem 3 fases. Primeiro, fazem a ameaça. SWIFT está revisando a participação de bancos brasileiros devido a violações de compliance de sanções. É um tiro de advertência. Bancos internacionais ficam apavorados, começam voluntariamente a reduzir transações com o Brasil. É como se o Brasil começasse a ficar com lepra financeira. Segundo, começam o isolamento seletivo. Bancos brasileiros ainda podem usar o SWIFT, mas com muitas restrições. Transações começam a demorar muito mais do que o tempo normal, e os custos ficam ainda maiores para as transações vindas do Brasil. É como se transformassem todas as autoestradas em estradas de terra e completamente esburacadas. Você ainda consegue chegar no seu destino, mas vai demorar 3, 4 vezes mais tempo, além de custar muito mais caro. E o terceiro, se o Brasil continuar resistindo à desconexão total, bancos brasileiros são simplesmente expulsos do sistema SWIFT. Resultado, o Brasil vira uma ilha financeira sem poder negociar com qualquer lugar do mundo.
não consegue receber pagamentos de exportações, não consegue pagar importações realizadas. O comércio internacional brasileiro para completamente, entrando em total colapso. A quarta arma, transformar commodities brasileiras em produtos tóxicos. É uma arma de destruição massiva econômica. O Brasil exporta 280 bilhões de dólares por ano. 65% são commodities. Soja, milho, café, minério de ferro, petróleo. Imaginem se esses produtos virassem radioativos comercialmente. Ou seja, ninguém poderia comprar do Brasil sem sofrer algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Os americanos criam o que chamam de lista de contaminação comercial. Qualquer empresa que comprar commodities brasileiras, enquanto o Brasil proteger sancionados pela lei Magnitsky, pode ser também sancionada. É uma estratégia de terror psicológico. Eles não precisam sancionar todas as empresas. Basta sancionar 2 ou 3 grandes, como exemplo que todas as demais irão seguir. Imagine que sancionem as americanas Cargill e Hunter Daniels Midland por comprarem soja brasileiro, que são grandes compradores. No dia seguinte, todas as outras trade companies param de comprar com medo de também serem sancionadas. É como se criassem uma epidemia de medo no mercado de commodities. O Brasil vira párea comercial do dia para a noite. A quinta arma, uma que pouca gente conhece, mas é devastadora. Pressão sobre as seguradoras internacionais. Todo o comércio internacional depende de seguros. Navio carregando soja precisa de um seguro marítimo. Avião carregando café vai precisar de seguro de carga também. Até a refinaria de petróleo precisa de seguro de responsabilidade civil. E 95% das seguradoras internacionais são americanas ou europeias. A Lloyd's de Londres, a AIG, a Zurich, a Allianz. Quando americanos pressionam, elas param de segurar cargas brasileiras. Resultado, navios param de sair dos portos brasileiros. Aviões param de carregar produtos brasileiros. É como se o Brasil fosse declarado não segurável. Aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avaliam que a decisão do ministro Flávio Dino de barrar a validade de leis estrangeiras no Brasil não tem efeito prático. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. Eles dão o exemplo da China, que mesmo com uma lei anti-sanções multinacionais instaladas no país, continuam obedecendo às sanções norte-americanas. De acordo com os interlocutores, essas decisões falham porque ignoram o poder financeiro dos Estados Unidos. Como o dólar é a principal moeda do comércio global, as sanções aplicadas pelo país são quase impossíveis de contornar. Os aliados dizem ainda que essas medidas representam um risco desproporcional porque, para as empresas, a multa e a perda de acesso ao sistema financeiro norte-americano são consequências mais graves do que sanções locais por descumprir uma lei de bloqueio. Eles também argumentam que a decisão de Flávio Dino pode causar o isolamento econômico do Brasil. E como nada do que a esquerda faz funciona, só fazem coisa errada e atrapalhadas, deu errado. Explicaram lá pro Rocambole que é o seguinte, olha, isso aqui não dá. Podemos desconectar todo o sistema financeiro nacional em função de proteger um sujeito aí. Que no caso eles estão protegendo porque todos eles vão ser sancionados pela lei Magnitsky, né? Por enquanto é só o Alexandre, né, por enquanto. Mas todos eles vão ser, então já vão se preparando, né, já vamos criando aqui uma defesa, né, para nós. Não pode aplicar a lei Magnitsky aqui dentro, tá? E explicaram para ele, né, não tem como, tá? Não podemos simplesmente desconectar. Imagina lá, Banco do Brasil, Caixa Federal, todos os grandes bancos, né, Itaú, Bradesco, tudo desconectado do sistema internacional. Acabou, né? Então, explicaram para ele que não dá. Aí o que o Rocambole fez? Resolveu arregar, porque como todo comunista é covarde e não sustenta o que diz, tá? Aí resolveu arregar. Ó, escuta essa explicação do arrego dele aqui, ó. Gente, olha só, notícia que acaba de chegar, vou trazer para vocês uma nova decisão do ministro Flávio Dino, decisão complementar à de ontem. Contexto, ontem ele disse, basicamente, numa decisão sobre Mariana, que leis estrangeiras não podem ser aplicadas imediatamente no Brasil. Hoje saiu uma nova decisão e há um ponto aqui que ele explica, diz o seguinte, que quais são os limites à eficácia das decisões emanadas de outros países. Ele diz, referem-se exclusivamente àquelas proferidas por tribunais estrangeiros que exigem homologação ou adoção de outros instrumentos de cooperação internacional,
preservada a jurisdição obrigatória de tribunais internacionais, uma vez reconhecida pelo Brasil, e os efeitos imediatos dessa decisão. E aqui ele também diz o seguinte, que a decisão de ontem não tem a Magnitsky citada oficialmente, mas tem novos pontos de contato. E aí, então, ele presta um esclarecimento, dá um recado e lembra que, por exemplo, não são todos os tribunais internacionais que não podem fazer uma decisão de aplicação imediata. Ele lembra que tribunais de direitos humanos estão, sim, dando decisões e o Brasil as aplica de imediato. Tem vários recados nisso, porque de forma ali... na entrelinha, o que ele quer dizer é que não são todos os tribunais, não é uma questão que vai inviabilizar, e sim as questões como direitos humanos e outras que realmente podem ter uma aplicação direta, essa aplicação direta vai acontecer. É um novo despacho para esclarecer que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ingerência o Brasil não deve aceitar e tem na Constituição essa garantia de soberania. Já outras decisões de tribunais estrangeiros que significam proteção de direitos, essas sim vão valer de forma absoluta e sem nenhum problema. Isso significa muito simplesmente que onde vocês acharam que eu estava falando que não ia deixar aplicar a Magnitsky, não, gente, impressão de vocês. Eu estava falando de uma outra coisa que não tem nada que ver com a Magnitsky. Não, tudo bem, bem-vindo a Magnitsky, sabe? Não é disso que eu estou falando, não. Covarde, tá? Todo comunista é covarde. Não sustenta o que diz, tá? Aí outro lá que acha que vai peitar também, que é o Alexandre, né? Não vou arredar 1 milímetro da minha posição aqui. Ele não vai ver só como é que termina isso. Tá? Porque os próprios membros do STF vão acabar tirando ele dali, né? Porque eles podem fazer a remoção de um ministro de enfase. Eles podem fazer o impeachment ali também. Não dependeria só do Senado, né? De repente, um ministro lá ficou pirado, enlouqueceu, incorporou o Robespierre ali, né? Que é o caso dele. E aí, os próprios lá, os ministros podem tirá-lo, né? Porque esse homem, tem uma teoria sobre ele. Olha aqui, vocês pesquisem por aí, pesquisa por aí. O que foi um juiz do Terceiro Reich na Segunda Guerra, na Alemanha, um juiz chamado Roland Freisler. Escreve Roland Freisler, tá? Você escreve Freisler, procura ser juiz Freisler, tá? Mas é Freisler que pronuncia, tá? Mas o que esse homem fez? E você me diga o seguinte, ó. Estou muito errado em supor que talvez este Alexandre fosse uma reencarnação do juiz Freisler, mas é para isso que você tem que assistir lá e procurar aí quem foi esse juiz Freisler e fazer um comparativo ali, tá? Para você ver se tem alguma semelhança, uma leve semelhança, ou impressão minha isso aqui, tá? Então, gente, ó, isso aqui é só para colocar vocês a par, tá? Não ia dar certo aquela ideia, ele achou que... tem gente sancionada na China, tem uma esposa lá de um dirigente do Partido Comunista lá, ela foi sancionada, ela estava fazendo aí um monte de coisa errada. O Partido Comunista Chinês, que é partido único, né, na China, não teve jeito de livrar ela, né? Apesar de que eles têm também uma lei que proíbe essas interferências estrangeiras, né, de legislação estrangeira se sobrepondo à legislação interna ali. Eles têm uma coisa disso aí também. Mas a Magnitsky eles não se atreveram, porque imagina, a China tem interesses assim pelo mundo inteiro aí, tudo em dólar, né? E não pode, tá? E, enfim, quem tentou bater de frente ali se deu mal. E agora tem só aí o herói aí tentando, né? Enfrentar os americanos, que não... Bom, a questão é a seguinte, tá? Nós estivemos a um passo de ter o nosso país jogado na idade das trevas, tá? Por conta de um desligamento geral do sistema financeiro internacional, por causa da canetada de um maluco lá. E como eu estava dizendo no começo desse vídeo, só aconteceu a nomeação disso aí
Porque não tinha um macho lá para dizer que não. Tá? Porque essa criatura aí passou na sabatina do Senado. E todo mundo sabia que o sujeito era comunista. Tem foto dele aí, você procura aí foto dele lá com a foice e o martelo. O cara é membro lá, sócio fundador lá do Partido Comunista, lá do estado dele. Lá, tá? Então sempre foi comunista. Não era para ter deixado passar isso. Porque o Senado, na sua sabatina, ele pode barrar a nomeação ali do presidente, que vai ter que nomear outro. Tá? Mas não, deixaram. E agora não tem coragem de falar alguma coisa contra. Né? E o resultado é que, por muito pouco, nós é que não tivemos um problema desastroso de virarmos párias internacionais sem poder usar nenhum PIX. Todos os cartões de crédito serão desligados, os sistemas de transferência todos bloqueados, o Brasil isolado por conta da canetada de um sujeito que eles têm uma lógica ali. Que é mais ou menos assim, olha, nós sabemos que vamos ser sancionados, nós vamos perder tudo, não vamos poder nem sair do país. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o país seja a nossa concha, né? O país é nosso, então. Aqui a gente pode barbarizar à vontade, aqui a gente pode, né? Um país grande desse, né? Vamos barbarizar aqui dentro, então. O país é nosso. Tá? A ideia seria mais ou menos essa, né? Já que eu não posso sair daqui, eu não posso ir ver o Mickey, eu vou ver o Beto Carreiro. Sabe? Então eu vou barbarizar aqui dentro, tá? E é por isso que eles estão meio que maltratando, né? O povo, não estão nem aí. E você presta atenção que naquele primeiro áudio que eu coloquei lá do cachaceiro, falando que está orgulhoso porque botou um comunista na Suprema Corte. Vocês prestem atenção numa coisa aqui que esses dias eu estava prestando atenção nisso, tá? Vocês ouçam os discursos desse gambá para você ver quantas vezes ele menciona o nome Brasil. Ele não fala o nome do país. Raramente ele fala. Ele sempre diz esse país. Sabe aquela coisa, né? Nunca antes na história desse país. Colocamos na Suprema Corte desse país. É sempre esse país. Ele não fala Brasil. Tá? Porque essa gente comunista não tem pátrias, que a ideia deles é a pátria grande, aquela coisa lá que eles queriam fazer aqui, mas então não tem o conceito de país, né? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Vamos ficar atentos a esse tipo de coisa, porque olha, o americano está ali do lado, tá? Já está ali na Venezuela, daqui a pouquinho dá uma esticadinha aqui e aí já viu, né? Então por enquanto era essa a nossa transmissão de hoje, espero que você tenha gostado. Daqui a pouquinho a gente começa aqui com mais uma transmissão e contamos com a sua audiência, com o seu like, muito importante, com o seu comentário. Encerro aqui a transmissão, um grande abraço e até a próxima.